Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 42.760 dólares. Bitcoin que tem leve queda depois da divulgação do payroll. Afinal, foram criados muito mais vagas do que o esperado. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, mostrando para vocês o que muda a partir de agora. Vamos tomar alguma decisão? Onde a gente está de olho para vender, para comprar? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos começar já falando um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo no payroll, né? Afinal, depois da divulgação do payroll, a gente viu tanto o Bitcoin quanto o S&P, tudo despencando, tá bom? Tendo quedas bem expressivas aqui desde a divulgação, a própria Nasdaq também. Então, realmente foi um banho de água fria, assim, nos mercados, cara. Eu acho que o Bitcoin está até lutando para se segurar num patamar, assim, não tão ruim, tá bom? Afinal, a gente teve esse payroll muito mais forte do que o esperado, isso mostra uma economia muito forte. E eu entendo que, à primeira vista, isso pode parecer bom, né? Para quem não entende, como assim? O mercado de trabalho está forte e os preços caem? Só que o que acontece é que o mercado de trabalho forte, ele pressiona a inflação. Pressionando a inflação, ele pressiona o Fed. Pressionando o Fed não pode diminuir os juros lá nos Estados Unidos tão rápido, ou tem que manter a taxa de juros elevada por mais tempo. Tá? Então, antes do payroll, a gente tinha quase 40% do mercado acreditando numa diminuição dos juros em março. Eu sempre falei com vocês que eu achava que essa turma estava muito otimista para o meu gosto. O Powell não falou nada de março, né? E esse dado só corrobora que a chance de a gente ter uma diminuição em março é quase nula agora, tá? Esses 19% aqui continuam muito otimistas para o meu gosto. Na verdade, a grande discussão agora será que a gente vai ter essa diminuição em maio? Eu acho que sim, tá bom? A não ser que a gente tenha uma piora dos dados de inflação nas próximas semanas. Mas eu acho que agora a maior probabilidade disparado é que a gente tenha essa diminuição em maio, mas repara que já tem uma turma, que quase 30% do mercado, falando que a diminuição será só em junho, tá bom? Então a discussão principal agora para mim não é março ou maio, é maio ou junho, beleza? Então se os juros fica elevado por mais tempo, isso bate nos ativos de risco, como S&P, Nasdaq e o próprio Bitcoin, beleza? Eu só não acho que a gente está vendo um S&P e uma Nasdaq caindo 1,5%, porque a gente teve resultados saindo ontem que vieram muito positivos, né? Inclusive a Meta, que é uma das empresas que a gente tem na nossa carteira recomendada, simplesmente está subindo 15% agora. Inclusive fiz algumas vendinhas colocando um pouco de dinheiro no bolso na Meta. Outra empresa que se destacou ali foi a Amazon, que nesse momento está subindo 5,6%. Como são duas das maiores empresas do mercado, elas estão dando uma segurada nos índices, assim. Se não fosse elas, cara, era para estar caindo mais de 1% para 1,5%, beleza? Então não se esqueçam disso. Legal, entendendo isso aqui, vamos para o Bitcoin, né? Indo para o Bitcoin, a gente entende que a gente continua numa tendência de alta no longo prazo. Então, caras, não é um payroll que vai mudar a nossa visão de longo prazo no Bitcoin, cara. Quem está operando notícia assim no curto prazo, ou é scalper ou é maluco. Porque assim, não faz nenhum sentido você vender seus bitcoins de longo prazo por causa de um payroll de um mês, tá bom? Inclusive, um payroll que mostra que a economia está forte, né? Então isso só nos dita um adiamento da queda de juros. Não dita que o mundo vai acabar, nem nada disso. Então uma correção nos mercados é natural, tá bom? É o que a gente está vendo no S&P 500 e na Nasdaq. No longo prazo, cara, não faria nada com os meus bitcoins nesse momento. Eu acho que a gente continua em tendência de alta. Sinceramente, a gente estava vendo os 43 e pouquinho. Eu acho que a gente até segurou bem, caras. Cair aí só 300 dólares, menos de 1%, depois de um resultado tão surpreendente. Eu acho que a gente até se segurou bem, numa boa. Beleza? Legal, então entendendo isso, nesse momento, para compra de longo prazo, vocês sabem, para mim é próximo dos fundos ali dos 39. Quem sabe a gente não tem essa oportunidade. Mas, sinceramente, eu acho que vai precisar de algo novo para o Bitcoin revisitar abaixo dos 40 mil dólares. Não é o meu cenário base, mesmo com esse payroll pior do que o esperado, mesmo a gente adicionando essa camada de risco aí. Tranquilo? Abaixando o tempo gráfico indo para 4 horas, eu entendo que no 4 horas a gente também está em tendência de alta, tá bom? Então, basicamente aqui, se a gente voltar nessa região de fundos 41.800, pode ser uma região de long, ou para quem quer arriscar um pouco mais no Bitcoin, particularmente vai ter que ter gatilhos muito fortes para entrar aqui, ou long nas altcoins.
tá bom? Inclusive, muita gente estava falando comigo da Link ontem. Eu gravei um vídeo sobre a Link no longo prazo, então não deixe de, depois que você acabar aqui, ir no último vídeo do canal para você ver o vídeo da Link também, beleza? Show de bola. Então, aqui para mim é a zona de long nas altcoins e continuo de olho para a região acima como uma zona de short nas altcoins, tá bom? Continuo achando que aqui é uma região meio complicada até os 44 mil dólares. Passou dos 44, caras, a situação pode ficar muito boa, muito rápido, em especial depois desse pre-roll, caras. Seria uma demonstração de força importante. Não, acho que ficou mais difícil agora a gente passar isso aqui no curto prazo, mas passando, caras, a gente basicamente vai estar mandando um foda-se para o mercado tradicional e demonstrando muita força, o que seria extremamente positivo olhando para o curto e longo prazo no Bitcoin, tá bom? Passou dos 44, eu imagino a gente indo retestar máximos. Tranquilo? Máximos do ano, né? Legal. Entendendo isso, vamos para análise de sentimento. Na análise de sentimento, eu destaco alguns pontos, tá bom? Primeiro, a gente tem um long short ratio em 1.4 e a gente começou a ver um aumento do open interest, tá? Isso não é muito bom. Tá bom, não é um aumento muito grande, 7.11 para 7.21, nem 2% de aumento de open interest, mas se continuar subindo com o open interest subindo, eu vou ficar preocupado, beleza? Então basicamente agora, para mim, não está sendo uma região onde eu estou olhando para comprar altcoin, onde eu estou olhando para comprar Bitcoin. Não, cara, eu acho que esse dado veio muito pior do que o esperado para os mercados. E eu acho que o Bitcoin ele pode dar oportunidades mais abaixo, as altcoins podem dar oportunidades mais abaixo. Então, nesse momento, eu não estou tomando nenhuma decisão, não. Beleza? Um ponto positivo que eu posso ver é que a gente teve bastante venda, assim, nada de outro mundo, mas vendas grandes que acabam fazendo o nosso CBD continuar bullish, assim, com uma divergência bullish. Legal? Para finalizar, falando um pouco sobre as ordens de instituições, muito poucas ordens, tá bom? Então, quando a gente pega aqui no 500, cara, praticamente não tem ordem nem acima nem abaixo. Eu vou ter que abaixar isso aqui um pouquinho. Para que quando a gente abaixa para os 300, começa a aparecer uma coisinha ali nos 42, tentando segurar, depois nos 41.500, depois nos 40.600, já para venda, um pouquinho nos 43, um pouquinho nos 43.500, e depois mais acima ali nos 40, entre 44 e 45. Então, poucas ordens, cara. Não é algo igual a gente estava mostrando para vocês, que tinha, quando a gente estava indo retestar fundos aqui, ordens grandes, assim, espaçadas, né? Tem até um local aqui que a gente teve bem mais isso. Eu quero mostrar para vocês. Foi aqui, se eu não me engano, né? Foi tipo aqui. A gente tinha 1 milhão de ordens segurando o preço. Então, quando a gente tem poucas ordens assim, cara, não tá carregando. Quando a gente tem poucas ordens, não é tão significativo, achei. Igual a gente tem um tanto de ordem assim. Então, por que a gente estava acumulando Bitcoin aqui igual doido? Porque tinha muita ordem abaixo, as instituições queriam acumular ali, né? E o triste é que normalmente você tem esses dados aqui, cara, a maioria das pessoas não tem, sabe? Então a maioria das pessoas acaba cometendo erros, tipo vender os bitcoins abaixo dos 40, abaixo dos 39, ou falar que ele vai facilmente para os 36, sendo que a gente tem esse tanto de ordem. O mínimo aqui que era de se esperar era uma acumulação para um reteste, e é o que a gente está fazendo agora, né? E agora é a hora. Depois desse payroll, se a gente conseguir realmente demonstrar força, rompendo a região ali dos 44 mil dólares, seria um ótimo sinal, seria um sinal de que a gente pode sim ver o Bitcoin indo testar as máximas do ano em breve, tá bom? Mas depois desse payroll, caras, eu volto a ficar um pouco mais neutro no mercado, assim, eu acho que foi uma porrada nos mercados que estavam muito otimistas. Então a gente olha para esse rompimento dos 44 como uma confirmação de alta. Começou a perder ali os 41.800 e tal, podemos ter oportunidade de trade nas altcoins. Beleza, caras? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. E de qualquer maneira, no meu Instagram estarei respondendo perguntas lá, é pablo.granier, tá na descrição dos vídeos também, manda sua pergunta lá. Forte abraço.